O que aconteceu na última sexta-feira, envolvendo o deputado Hélio Lopes, que estava num protesto pacífico na Praça dos Três Poderes, e aí foi retirado de lá por ordem do Poder Judiciário. Veja, é isso que mostra a verdadeira face do regime que nós estamos vivendo no Brasil. Eu quero que você entenda da seguinte forma: o deputado Hélio Lopes, como deputado, ele tem todo o direito, aliás, não é só o deputado, você também, como cidadão, tem todo o direito, garantia constitucional, de reunir-se em praças, em lugares públicos. Isso está lá na Constituição, artigo 5º, inciso 16. O deputado, então, diante da indignação por conta das perseguições políticas que estão ocorrendo, resolveu fazer um protesto silencioso e foi à praça, acampou, e aí, munido de uma Bíblia e da Constituição, com uma na boca. Mas aquilo foi algo que começou a incitar pessoas no que diz respeito a compreender o que está acontecendo no Brasil. E um pouquinho o tempo foi passando e as redes sociais começaram a mostrar o Hélio na praça. E sabe o que aconteceu? As redes sociais, então, ao mostrar o Hélio, começou a carrear para a praça outras pessoas, inclusive um outro deputado que também foi se juntar ao Hélio. E aí o regime começa a se assustar, porque o regime observou que aquilo estava virando uma onda que poderia um verdadeiro acampamento ali naquela praça lá, de pessoas protestando contra esse regime de exceção. E é exatamente aí que o medo vem. Então o regime observou aquilo e percebeu que aquela onda estava como uma maré. Ela vai subindo, vai subindo, vai subindo. E eles calcularam, claro, era perceptível que aquela maré estava subindo e muito. E a consequência seria, no outro dia, que foi o sábado passado, realmente aquilo está com uma multidão de gente fazendo protesto. Muito bem. Então, o regime, agora entendo o que eu quero dizer para você. A verdadeira face do regime é que, via de regra, quando você tem regimes de exceção, essas arbitrariedades, esses decretos, essas proibições de retirada de pessoas das praças, vêm por intermédio do poder executivo, ou seja, presidente da República, governador de estado, mas mais presidente da República quando o regime é de exceção, proibindo pessoas, arrancando pessoas dali, com a polícia. Olha a verdadeira face do regime no caso do Brasil. Não é o poder executivo, né? O presidente da República está fazendo isso. É o poder judiciário. Por quê? Porque o que nós temos hoje no Brasil é um conluio entre o poder executivo e o poder judiciário. E é o poder judiciário que está exatamente atuando nessa face arbitrária. Por que eu estou dizendo isso para você? Preste atenção, ó. Porque quando vem do poder judiciário, ele vem com um verniz de legitimidade. Porque, entenda, vamos lá, imaginem se fosse o poder executivo com ordens, mandando a polícia para que retire pessoas de algum lugar, que é uma garantia constitucional. A própria imprensa, que, na verdade, navega nessa narrativa que é feita pelo nosso regime de exceção, a imprensa adora isso, ela teria dificuldades. Porque, em relação à Praça dos Três Poderes, olha só que interessante, a Revista Oeste trouxe uma matéria sobre uma ADI que foi proposta pelo PT, Partido dos Trabalhadores. A ADI é uma ação direta de inconstitucionalidade em face de um decreto do ex-governador Joaquim Roriz, do Distrito Federal. Sabe o que ele queria naquele decreto? Ele queria proibir exatamente manifestações com som na Praça dos Três Poderes. E aí o PT, naquela época, 2007, o que ele fez? Ele propôs uma ADI e o Supremo Tribunal Federal, olha só que interessante, o Supremo Tribunal Federal entendeu sim que aquilo era uma manifestação que é democrática, portanto o decreto seria inconstitucional. E aí teve votações fantásticas, por exemplo, olha só, você teve votação do ex-ministro Carlos Aires Brito, que disse o seguinte, ó, a Constituição Federal é tão comprometida com a liberdade que chega a ser regulamentar. Isso foi uma frase do nosso ex-ministro do Supremo, Aires Brito. Teve um outro ministro que também deu uma declaração bastante interessante, que foi o seguinte, ele disse assim, deixa eu procurar aqui que eu anotei, em algum lugar, vamos ver. Aqui, ó, Carmen Lúcia, presta atenção que ela disse, ó, naquela decisão, sabe, lá da ADI. Ela disse assim, ó, a Praça dos Três Poderes não pode ser mais do que do povo. Isso em 2007. Agora, nós estamos em 2025.
E aí, agora a coisa mudou, ficou estranha. Por quê? Porque esses caras que diziam isso, Carmen Lúcia, por exemplo, ela dizia isso. Ela ainda é ministra. E ela hoje ela entende que é necessário uma certa censura, é necessária. Ela anda dizendo isso. E esse é o grande problema. Por quê? Porque o que eu estou dizendo para vocês é exatamente essa questão que envolve o poder executivo e o poder judiciário. Isso é um perigo. E é exatamente a ideia que faz com que nós tenhamos um regime de exceção que está pautado em um ambiente de possível legalidade. E é isso que deixa a nossa situação bastante complicada, um modelo bastante delicado. Por quê? Porque é mais difícil para a imprensa, quando vem a decisão do tribunal, que é o Supremo Tribunal Federal, isso aí, na lavra do senhor ministro Alexandre de Moraes, a decisão dele é totalmente ilegal em relação àquele acampamento do Hélio Negão. É totalmente ilegal. Mas é aquela ideia de que por que aconteceu no 8 de janeiro? E o Poder Judiciário não pode agir assim, no sentido de aconteceu alguma coisa, então por conta daquilo eu tenho que atuar para impedir a manifestação. Porque a manifestação é um direito fundamental, é um direito previsto na Constituição, e como é que você vai impedir esse direito? Então, tudo aquilo que foi usado pelo ministro para cercear a manifestação do deputado Hélio Lopes foi realmente ilegal, e a gente já percebeu isso em vários comentários que você viu por aí. Mas o que eu quero que você entenda e que fique muito claro é o seguinte: esse regime é um regime que está atuando dentro de uma espécie de um verniz de legalidade que atua no sentido de defender a democracia, sendo que o que ele faz é exatamente atacar a democracia. E eu vou mais longe ainda. Sabe por quê? Porque quando o regime faz isso, o único que nos resta, já que você tem um conluio entre o poder executivo e o poder judiciário, o único poder que nos resta é o poder legislativo. E eu acredito que é aí exatamente o grande foco do atual regime de exceção no Brasil. Como assim? Eles perceberam que a possibilidade de um poder legislativo, que é um grande poder que poderia sim dar resposta a tudo isso que nós estamos vivendo. Quando eles perceberam que esse poder pode trocar de mãos em 2026, o negócio começou a apertar. E aí é que está exatamente a possibilidade de perseguições que vêm em face daquelas pessoas que hoje estão na oposição e que têm muita chance diante das eleições de 2026. Então a gente já tem aí, por exemplo, Daniel Silveira já está fora do jogo, totalmente fora do jogo. Carla Zambelli está fora do jogo também, por conta de condenações penais retiram aquilo que a gente chama de direitos políticos. Agora você está tendo aí na mira delegado Ramagem, poderá ser condenado nessa ação aí do possível golpe. Nós temos Eduardo Bolsonaro, está nos Estados Unidos e também está com possibilidades aí de ser retirado. Nós temos outros, esses aí estão praticamente, Daniel Silveira praticamente fora, Carla Zambelli praticamente fora, Eduardo Bolsonaro com dificuldades, Ramagem, eu diria que a condenação nesse processo aí também retira. Você tem Nicolas Ferreira, apareceu aí em face dele uma questão de inelegibilidade por conta da eleição de 2024 em Belo Horizonte. Você está tendo aí Felipe Barros, também está entrando lá naquela questão em relação a Eduardo Bolsonaro. Agora o Hélio Negão, que pode também. Por quê? Porque a possibilidade de você estar na praça lá, um possível crime, o Poder Judiciário, para retirar os acampamentos naquele dia, ele utilizou aquele inquérito lá de trás, que não termina nunca. Em face daquele inquérito que houve despacho para retirar as pessoas dali, movimentou inclusive o governador de estado, do governador de Brasília, que teve que ir lá, foi convocado para ir lá. É um verdadeiro absurdo. Então, e tem mais deputados que estão começando a aparecer no radar do sistema para que você tenha uma eleição de 2026 com um jogo difícil para aqueles que se colocam contra o sistema. Se você entende assim, é interessante que você comece a pensar no Brasil. E é interessante que você comece a pensar exatamente no que fazer com o Brasil. Então, o Brasil tem que reagir. E nós temos esse dever. Muito bem, se você chegou até aqui,
Gostou desse vídeo? Então dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Muito obrigado.